Quero compartilhar com vocês o texto bíblico de Isaías, capítulo 26, versículo 3 e 4. Aí encontramos uma palavra própria para esses dias marcados por esta pandemia de medo e ansiedade. Versículo 3 diz: Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Versículo 4: Confiem sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. O mundo sempre foi um lugar perigoso. Faz parte do nosso dia a dia conviver com o risco. Por isso, medo e ansiedade são emoções normais e esperadas do tipo instinto primitivo de sobrevivência. Porque quando estamos com medo, ficamos mais alerta aos acontecimentos ao nosso redor. Nosso cérebro, com suas especializações, nos levam a avaliar as ameaças, ativando respostas fisiológicas que nos preparam para enfrentar o perigo, fugir ou lutar, minimizando as chances de termos lesões ou morte. A pergunta que se faz é: então é normal sentirmos medo? Claro, medo é resposta emocional a uma ameaça imediata, real e percebida. Ansiedade, por sua vez, é a antecipação de uma ameaça futura. É algo que só está aqui, no campo da nossa mente. O medo e a ansiedade deixam de ser normais e se tornam um problema de saúde mental quando o que era para ser temporário persiste e passamos a viver um constante estado de alerta, trazendo sofrimentos importantes para o indivíduo. Isso sim, isso é patológico, isso é doentio, isso é biblicamente reprovável. E como podemos administrar o medo e a ansiedade? Aqui precisamos manejar alguns conceitos. Vale lembrar que para que ocorresse o medo, foi necessário um estímulo. Esse estímulo pode ter sido real ou imaginário. Algo que vi, algo que li, algo que imaginei. E isto gerou um pensamento. E esses pensamentos produziram imagens na minha mente. Além do mais, uma coisa são as minhas emoções e outra bem diferente são os meus pensamentos. O problema é que valorizamos muito as nossas emoções e não questionamos os nossos pensamentos. Daí que o problema do medo e da ansiedade está muitas vezes em tratarmos os nossos pensamentos como se fossem fatos. E o que são os pensamentos? Senão a interpretação de um fato real ou imaginário. O que são os pensamentos, senão hipóteses? Pensamentos são descrições, são perspectivas, previsões e até mesmo adivinhações. Assim sendo, sofremos muito mais pela interpretação que fazemos de um acontecimento do que pelo acontecimento em si. Inclusive, é comum que esses pensamentos se desenvolvam em nossa mente de maneira distorcidas da realidade. E mesmo que todas as evidências não apoiem esse tipo de pensamento, mesmo assim temos dificuldade de acreditar num pensamento alternativo. Pelo contrário, preferimos alimentar pensamentos distorcidos, negativos e que tenham uma dimensão catastrófica, gerando grande sofrimento para a pessoa. Pois bem, está em nossa natureza ter medo. Está em nossa natureza pensar negativamente, alimentar ansiedade com pensamentos catastróficos. Sendo assim, nesta mensagem eu quero convidar você a questionar os seus pensamentos no meio desta
pandemia de medo e ansiedade. Não, eu não estou aqui para falar de pensamento positivo, atenção concentrada, autoajuda ou coisa assim. Não. O que Isaías está falando neste capítulo é: existem pessoas que têm firmeza de propósito, decidida em qualquer circunstância a colocar a sua confiança no Senhor. Versículo 3: Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Aqui descubro que colocar a confiança em Deus faz com que os meus pensamentos sejam focados não no problema, mas no que Deus disse, no que Deus é, no que Deus promete, no que Deus manda em sua palavra. E o resultado você terá uma perfeita paz. Viver em paz aqui tem a ver com onde estou gastando a minha energia. Nas últimas notícias e previsões catastróficas, ou na promessa do Senhor registrada em sua palavra, mediante esta aliança que Ele fez conosco, de nos cuidar, como também cuida de aves e plantas, garantindo que nenhuma folha, nenhum fio de cabelo caia, sem que o Senhor tome conhecimento. Isso não significa que eu e tu estejamos isentos das consequências desta peste perniciosa que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Mas quando a minha confiança está posta no Senhor, serei capaz de entender que Deus sabe tanto ao meu respeito, que tudo isso fica muito além da minha capacidade de compreender os detalhes do seu cuidado para comigo. E isso afugenta o meu medo doentio. E como Jó, serei capaz de dizer, como está em Jó capítulo 13, versículo 13 ao versículo 15, que diz, na tradução da linguagem de hoje: fiquem calados que eu vou falar. Aconteça o que acontecer. Versículo 14: estou pronto para arriscar a vida, pronto para enfrentar a morte. Versículo 15: e ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó, destemido, não por ser um insensato, não por ser um insano, nem por ser um irresponsável, mas porque havia firmado o propósito de colocar sua confiança no Senhor. Com que base eu posso afirmar que esse tipo de medo doentio já não faz mais parte de nossas atitudes, ou da atitude daqueles que professam a Jesus como Senhor e Salvador? Escolhi para vocês, para nós, o texto de Romanos capítulo 8, versículo 15. Diz assim: o Espírito do Senhor que recebemos de Deus não nos torna escravos do medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor: Pai, meu Pai. Também, Hebreus capítulo 2, versículo 14 ao versículo 15, diz: os filhos, como ele os chama, são pessoas de carne e sangue. E por isso o próprio Jesus se tornou igual a eles, tomando parte na natureza humana deles. Ele fez isso para que, por meio da sua morte, pudesse destruir o diabo, que tem poder sobre a morte. Também para libertar os que foram escravos toda a sua vida por causa do medo da morte. Portanto, se em tua experiência com Cristo te apavora o medo da morte, então é melhor
que revejas os teus pensamentos. O versículo 14 diz: os filhos, como ele os chama, são pessoas de carne e sangue. Eu diria, são pessoas limitadas. E como pessoas limitadas, na hora da ameaça, existem coisas sobre as quais eu tenho controle. Mas existem coisas sobre as quais eu não tenho controle. Eu tenho controle sobre as minhas atitudes. No dia de hoje, por exemplo, usar de prudência observando as orientações das autoridades de saúde pública, seja ficando em casa ou indo trabalhar. Mas existem coisas sobre as quais eu não tenho controle. Meu futuro, por exemplo. Ficamos ansiosos porque ficamos analisando o futuro que só está em nossa mente. Um cenário que ainda não existe. Então, por que gastar energia com algo que foge o meu controle? Ora, eu não tenho controle, mas eu tenho um Deus Todo-Poderoso. Então, por que não gastar esta energia em confiar no Deus Todo-Poderoso? O problema é que é muito mais fácil ter medo do que confiar. Isaías 26:4 diz: confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é rocha eterna. Deixa-me dizer uma coisa para encerrar. Os homens podem fazer previsões, os homens podem te dar conselhos, mas não podem te dar poder para superar esse problema do medo doentio, esse problema de fundo. Tens que buscar no Senhor esta resposta. Como o salmista no Salmo 34, versículo 4, este pobre clamou, este pobre pediu ajuda ao Senhor, e Ele me respondeu e me livrou de todos os meus medos. Não somos mais escravos do medo da morte, porque temos uma esperança viva. Isso nos causa alegria. Nossa esperança está no fato de que Jesus não está mais sepultado. Ele vive. E porque ele vive, todo aquele que está em Cristo, quando ceifado pela morte, viverá. São palavras do próprio Jesus, que está em João capítulo 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Aqui vejo as palavras proféticas do livro de Jó, capítulo 19, versículo 25. E Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, e depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Onde estão focados os teus pensamentos? Onde estão sendo gastas as tuas energias? Nestas previsões controversas, neste cenário controvertido de notícias catastróficas, ou nas promessas do Senhor que estão registradas em sua palavra, ou no que Cristo fez por você? Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo o propósito está firme, porque em ti confia. Jesus é a nossa vida, querido. Que Deus te abençoe. E a minha oração é que, diante de tão grande ameaça, a misericórdia triunfe sobre o juízo de Deus, como está em Tiago, capítulo 2, versículo 13. Que Deus te abençoe. Amém.
mas meu pequeno coração já sabe te amar. Eu quero te entregar a minha vida, pois sei que o Senhor morreu por mim. Pois sei que o Senhor morreu por mim. Tanto amor, Jesus, tanto amor, não dá pra imaginar porque me amas tanto assim. Tanto amor, Jesus, tanto amor, não dá pra imaginar porque me amas tanto assim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para morrer no meu e no seu lugar. Senhor, eu sei que sou uma criança, mas meu pequeno coração já sabe te amar. Eu quero te entregar a minha vida, pois sei que o Senhor morreu por mim. Pois sei que o Senhor morreu por mim. Tanto amor, Jesus, cantem água. Tanto amor, Não dá pra imaginar porque me amas tanto assim. Tanto amor, Jesus, tanto amor. Não dá pra imaginar porque me amas tanto assim. Tanto amor. Porque Jesus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho para morrer no meu e no seu lugar.